Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou aluno de Físico-Química, orientando do professor Marcelo Moizinho. E agora a gente vai fazer alguns experimentos sobre pilhas. E para começar, eu vou fazer algumas definições, tá? Trouxe alguns conceitos aqui de alguns artigos. Então, o primeiro conceito que eu achei interessante foi de Fogaça, de um artigo do Mundo da Educação, que diz assim: pilhas são dispositivos capazes de transformar a energia química em energia elétrica, por meio de reações espontâneas de oxirredução. Então a gente já começa a perceber aqui que existe algum agente oxidante, algum agente redutor. Alguém que vai perder, alguém que vai ganhar elétrons. Certo? O segundo conceito é o conceito de Bott, num artigo do SBQ, que diz assim: em princípio, o termo pilha deveria ser empregado para se referir a um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, arranjados de maneira a produzir energia elétrica. Então a gente viu aqui a palavra eletrodo, né? O que seriam esses eletrodos? Basicamente são as partes positivas e negativas. Então toda pilha ele vai ter algum elemento, né, algum metal que vai ganhar elétrons, ele tem uma tendência maior de puxar esses elétrons para si, e outro que não tem essa tendência tão forte. A gente pode utilizar como padrão o potencial de redução desses elementos, tá certo? Todos esses artigos que eu vou citar aqui, citações, artigos, vídeos, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês terem acesso, certo? Então vai servir como a referência dos nossos experimentos de agora. Então, muito bem. Então, eu vou fazer dois experimentos. O primeiro experimento que eu vou fazer, ele foi proposto por dois professores lá da Univesp. Então, o professor Aguinaldo Arroio e a professora doutora Elaine Angelina da USP. Então, esse primeiro aqui é uma pilha de cobre e alumínio, certo? Então, nós temos aqui como cátodo o cobre, então seria o eletrólito positivo, e o alumínio. Na proposição deles, eles trazem ali uma lâmina de cobre e uma lâmina de alumínio. Mas o cobre e o alumínio, eles podem ser encontrados em diversos materiais, né, no nosso dia a dia. Então esse aqui, por exemplo, eu tirei de um fio elétrico, tá? Cortei alguns pedaços, né? Tem outros ali. Então a gente pode ter uma chapa de cobre, um fio de cobre e assim por diante. E o alumínio, como eu não consegui a chapa, eu tenho aqui, certo? Dobrado um pedaço de papel alumínio. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer com esse material, tá? Com esses dois experimentos? Então, o primeiro e o segundo experimento, eles vão ter alguns objetivos. Então, o primeiro objetivo, a gente vai montar pilhas utilizando materiais alternativos. A ideia é que você possa reproduzir isso na sua casa ou na sua escola, onde você estiver precisando fazer esse experimento, tá? Então, para que a gente possa realmente conseguir realizar esses experimentos. O segundo objetivo é comprovar, através de um equipamento, tá? Que nós vamos utilizar aqui o multímetro, esse equipamento aqui, a diferença de potencial. Então, toda pilha, ela tem diferença de potencial. Então, quando os elétrons saem de um elemento e vai para o outro, a gente consegue perceber, né, observar como é que esse fluxo de elétrons está acontecendo através de uma propriedade que nós chamamos de tensão elétrica. É uma propriedade que comumente, né, usualmente, as pessoas chamam de voltagem. É a mesma coisa, certo? Então, a unidade é o volt. Então, nós vamos utilizar esse equipamento para observar essa unidade nas pilhas que nós vamos fazer aqui. O terceiro é analisar o volume de água, certo? A quantidade de água, e perceber se mais água ou menos água vai interferir na voltagem, na diferença de potencial dessas pilhas. Certo? Isso é algo que nós vamos analisar em cada um desses experimentos. E por fim, nós também vamos analisar em um último experimento a quantidade de pilhas somadas, né, para fazer uma bateria, se vai fazer diferença, né? Se quanto mais pilhas a gente colocar ou menos, isso vai fazer diferença ou não na voltagem final, tá certo? Então olha só, esse primeiro experimento aqui, como eu já falei, ele foi proposto por dois professores lá da Univesp. Então a gente coloca aqui, um experimento adaptado. Então primeiramente eu vou pegar aqui um becker, tá? Pode ser um becker, pode ser um recipiente de vidro. Então a gente vai usar aqui nesse becker
esses dois eletrólitos, tá? Esses dois componentes. Então, a gente vai pegar aqui duas fitas e nós vamos fixar esses metais em locais opostos desse becker, certo? Então, eu vou colocar aqui, certo? Então, estou colocando aqui para vocês darem uma olhada direitinho, ó, mais de perto, certo? Então, estou somente fixando para ele não ficar ali balançando, batendo um no outro. Vou colocar também o cobre, tá? Do outro lado. Vou colocar depois aqui para vocês verem como é que ficou. Tentar aproximar aí para vocês olharem, certo? Muito bem. Certo. Então nós temos aqui, ó, dois lados, certo? O cobre e o alumínio, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar nesse sistema aqui um pouco de água sanitária. Tá? Um material simples que todos nós temos em casa, a gente vai adicionar aqui. Só que antes de adicionar, a gente vai montar aqui o nosso sistema. Vou pegar o nosso multímetro. Tá? Então, o multímetro, a gente vai verificar essa diferença de tensão da seguinte maneira. Eu vou conectar a esse cabo vermelho, que é a parte positiva do multímetro, no cobre. E a parte preta aqui no alumínio. Por que isso? Porque eu já sei, previamente, que o cobre vai receber elétrons, certo? Porque ele é o cátodo, ele é a parte positiva. E ele é a parte positiva por causa de um padrão que existe. Então, existe um potencial de oxidação ou potencial de redução, e através dessa tabela, a gente consegue observar ali quem tem uma tendência maior de receber ou de doar elétrons, certo? Então, nós vamos montar esse sistema. E aí eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou usar esses cabinhos aqui, que são popularmente conhecidos como jacarezinhos, tá? Então são dois fios, cada lado tem uma garrinha metálica, certo? Então eu já montei eles previamente para ficar mais fácil durante todos os nossos experimentos a gente fazer com eles. Mas se você não tiver, você pode pegar qualquer fio elétrico, você tem, fininho, e com o auxílio de um estilete, você desencapa aqui a pontinha, coloca e prende com uma fita também. Não tem problema, tá certo? E aí você pode conseguir colocar, ou ainda colocar direto aqui, ó, né, o voltímetro aqui, tá? Nesse caso eu vou usar o jacarezinho, porque enquanto eu estiver fazendo isso, eu quero estar apontando o voltímetro para que vocês possam observar, certo? Essa característica. Então eu vou colocar aqui um no cobre, certo? Um no cobre. E vou colocar aqui vou colocar um no alumínio. Muito bem. Então, o do alumínio eu vou conectar no cabo preto, certo? Que é o polo negativo, e o cobre no vermelho. Então vamos ver agora o que vai acontecer, certo? Vou colocar aqui. Vou ligar esse voltímetro. Tá? Ele já está configurado aqui para 20 volts, corrente contínua. Então vamos ver se a gente consegue perceber aqui alguma coisa, né? Alguma mudança. Então, ó, vocês conseguem perceber que com a adição da água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, a gente já consegue perceber aqui, certo? Que ele serve como meio para transpor elétrons, certo? Então, o cobre, né, ele está sendo reduzido e o alumínio ele está sendo oxidado. Muito bem. Ok. Certo. Agora a gente tem uma... Certo. Então a gente consegue perceber aqui que o voltímetro está colocando aqui aproximadamente 1,47 volts, certo? Então a gente já conseguiria, com essa voltagem, com essa tensão elétrica ou diferença de potencial, fazer aí ligar algum equipamento, tá? Eu vou fazer um teste. Será que com essa voltagem seria suficiente a gente ligar uma
lâmpada de LED de 5 milímetros, tá? Eu vou fazer esse teste aqui agora, tá? Então vamos pegar aqui os nossos jacarezinhos, eu vou desconectar, certo? Então a gente já viu que é 1,56 volts aproximadamente, tá? Vou desconectar do voltímetro, ok? Vou colocar aqui, certo? Vou conectar esse sistema, né, que está gerando ali uma corrente elétrica, né, e uma tensão elétrica, certo? Então pode desligar aí a luz, por favor. Então, ó, não sei se vocês estão conseguindo observar, mas a gente já consegue ver aqui um pouquinho, muito fraquinho, essa lâmpada, né, acendendo. Não sei se está sendo conseguindo enxergar pelo vídeo, né? Ó. Tá bem fraquinho. Vou pegar aqui a luz azul. Talvez então, o vermelho ele tenha um espectro mais fraco, né, da luz visível. Vou pegar a luz azul para ver se a gente consegue observar isso melhor. Certo? Vou pegar aqui um novo LED. Ó, a gente percebe que esse LED aqui a gente já não conseguiu, né? Então são LEDs diferentes, às vezes alguns LEDs eles precisam de uma voltagem maior. O vermelho, que é mais fraco, a gente conseguiu, tá? O azul nós não conseguimos. O azul nós não conseguimos, tá? Vamos depois analisar se com a bateria que nós vamos montar no outro experimento a gente consegue ligar essa lâmpada, certo? Muito bem, vou voltar aqui para o voltímetro e eu queria que vocês percebessem algo interessante, tá? Eu vou voltar aqui essa nossa pilha para o voltímetro. Ó. Então eu voltei aqui para o voltímetro. A gente vai perceber uma outra coisa bem interessante nessa pilha, tá? Eu vou adicionar um pouco de água, certo? Um pouco de água aqui nesse sistema. Vamos ver o que pode acontecer. Então ele está ali com 1,59, né, 1,60. Vou adicionar um pouco de água. Teve alguma alteração? Ele, ó, depois de um tempinho esperando, ele aumentou para 1,67, 1,68, ok? Certo? Então a gente percebe aqui que ele aumentou a voltagem. Então é algo a ser observado, a ser analisado. Nos resultados de discussões a gente vai explicar direitinho o que aconteceu aqui para ele aumentar essa voltagem. Ok? Então esse foi o nosso primeiro experimento proposto pelos dois professores, né, pelo professor Aguinaldo Arroio e doutora Elaine Argelina da USP. Eles dois fizeram um vídeo, né, pelo curso da Univesp. E agora a gente vai montar um outro experimento, certo? Para esse segundo experimento, a gente vai utilizar alguns materiais também parecidos. Vou colocar aqui o nosso voltímetro de lado um pouquinho, certo? Nossos caminhos. Para esse segundo experimento, nós vamos utilizar agora alguns limões, tá? Então vocês devem estar conseguindo enxergar aí, né, alguns limões que estão sendo colocados aqui. Já preparei eles com antecedência, certo? Então alguns desses limões eu já cortei, um deles eu deixei sem cortar para vocês verem como é que eu fiz, né? Como é que eu montei esse sistema. Então basicamente, a gente vai montar primeiro uma única pilha a partir de um limão, tá? Então a gente vai montar uma única pilha e depois a gente vai aumentando a quantidade de pilhas e vendo o que acontece. Então olha só, esse segundo experimento aqui, ele é um experimento que ele é fundamentado no artigo Aprendizagem
ativo, colaborativo, interativa. Desculpem. Esse segundo experimento ele é fundamentado no artigo Aprendizagem ativo, colaborativo, interativa, interações e experimentação investigativa no ensino de eletroquímica, certo? Um artigo lá do SBQ que eu vou colocar aqui para vocês. Então ele tem como inspiração esse artigo e aí eu fiz algumas modificações para a gente conseguir observar. Muito bem. Então a gente vai utilizar aqui basicamente os limões, os jacarezinhos e alguns outros equipamentos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com esse limão, certo? É fazer um furo nele, um corte, tá? Então eu vou utilizar o estilete, tá? Então eu vou utilizar aqui o estilete. Então vou fazer um corte bem, corte simples aqui nele, ó, certo? Para poder colocar o nosso cobre. E aí, como um dos objetivos é a gente utilizar materiais alternativos, então caso você não tenha aí um fio de cobre na sua casa, você também pode utilizar uma moeda de 5 centavos, ok? Então a moeda de 5 centavos ela é uma moeda feita com cobre, e nós vamos colocar essa moeda aqui, nós temos então aqui, certo? Vou passar um papel aqui para ficar limpinho. Então temos a moeda como, certo, o eletrólito. O eletrólito é positivo. E do outro lado agora nós não vamos mais utilizar o alumínio, nós vamos utilizar esses parafusos aqui, certo? Então é um parafuso zincado. Então se você chegar em algum ambiente que venda materiais de construção, você procura um parafuso zincado, certo? Então ele é feito de zinco ou às vezes revestido com zinco, certo? Então do outro lado você vai furar esse limão, tá? Então sempre com o papelzinho aqui vocês vão perceber que vai sair bastante suco desses limões. Muito bem. Então aqui nós temos uma pilha já pronta, montada, tá? E agora vamos provar que isso aqui é uma pilha. Vamos ver se realmente existe aqui diferença de potencial. Então, para provar, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na outra pilha. Eu vou colocar aqui um jacarezinho aqui, ó, certo? Na moeda de cobre e outro jacarezinho no nosso parafuso. Beleza? Então a gente vai colocar aqui, tá? E aí eu vou utilizar novamente aqui agora o nosso múltiplo, tá? Então vou colocar aqui novamente em 20. Vou colocar polo positivo no cobre novamente. Então o cobre aqui ele continua sendo o nosso cátodo e o polo negativo no jacarezinho ligado ao parafuso, certo? Então olha o que a gente percebe aqui, certo? A gente já consegue perceber uma diferença de potencial. Então aqui está 1.01 volt, tá? Então já é alguma carga ali, elétrica que a gente consegue perceber através dessa pilha. Não é uma pilha tão forte, certo? E aí entra um outro conceito interessante aqui dentro da química, que é o conceito da bateria. Então, o que é uma bateria? Certo? Então, uma bateria é formada por um conjunto. Uma das definições que nós lemos sobre pilhas falava justamente sobre isso. Então, em princípio, o termo pilha deveria ser empregado para se referir a um dispositivo constituído unicamente de 2 eletrodos. Ele está dizendo isso porque normalmente a gente compra no supermercado aquelas pilhas e coloca no nosso controle remoto, no mouse. E na verdade nós sabemos que isso ali não é uma pilha, isso ali é uma bateria. Então, é formado por uma sucessiva séries, uma série de várias pilhas, e aí isso ali a gente vai constituir uma bateria. Muito bem, então nós vamos fazer aqui uma bateria, que são várias pilhas interligadas, certo? E nós vamos ver se isso vai causar alguma diferença. Então a gente percebeu 1.0 alguma coisa, na voltagem. Então a gente vai utilizar agora 2 pilhas dessas, certo? Nós vamos utilizar 2 pilhas e nós vamos ver se colocando 2 pilhas, se a gente consegue ter aí
um aumento dessa voltagem, certo? Então, vou colocar aqui novamente. Ó, coloquei aqui novamente outro sistema muito parecido, certo? Então, um sistema muito parecido aqui. Então, eu vou interligar cobre ao zinco, certo? Cobre ao zinco. Então, elas estão interligadas dessa maneira, ok? Importante, na primeira pilha, o zinco está para a direita, o cobre está para a esquerda. Na segunda pilha, a gente mantém a mesma sequência, ok? Muito bem. E agora eu vou pegar outro jacarezinho desse, colocar aqui no cobre, cobre no polo positivo e o zinco no polo negativo, certo? Então vamos ver aqui com o nosso voltímetro, ó, nós já percebemos aqui um aumento significativo da nossa voltagem, certo? Então a diferença de potencial aqui já chegou em 1,99 volts, certo? Então será que a gente consegue agora acender aquele nosso LED? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso com essa bateria, né, formada. Agora a gente já tem duas pilhas. Será que a gente consegue não sei se vocês estão conseguindo observar, mas aqui a gente já consegue ligar esse LED, né? Então esse LED está sendo ok? Vou tentar o azul agora. Vamos ver se o azul ele consegue ser ligado por essa bateria. O azul aqui ainda não está manifestando nenhum movimento. Muito bem. Ok, vamos agora adicionar uma pilha nesse sistema. Então nós já temos aqui 2 limões, vamos adicionar um terceiro. Então, adicionando um terceiro limão, eu vou colocar mais uma moeda de 5 centavos, moeda de cobre, e mais um parafuso zincado, certo? E colocando aqui mais um quarto limão, certo? Então, com mais outra moeda, certo? E mais outro parafuso zincado. Muito bem. Então vamos fazer a interligação de todas essas... o objetivo aqui dessas tampinhas era elas não ficarem dançando, tá? Mas como agora a gente está com uma quantidade muito grande de limões aqui, então talvez seja interessante até a gente tirar. Então vamos ver aqui, fazer essa interligação. Tá? Então vamos pegar aqui por último. Ó, eu vou pegar esses 2 limões da ponta e vou aproximar eles aqui para vocês darem uma olhada no sistema. Ok? Então, nós estamos basicamente colocando aqui 4 limões, certo? E agora a gente vai identificar, né, a voltagem final aqui. Então, deixa eu só 5 cobre, 5 cobre. Só pegar aqui, esse aqui está ao contrário. Se a gente não colocar na ordem correta, ele não vai dar certo. Certo? Então, 5 cobre. Muito bem. Agora eu vou pegar o zinco, polo positivo, e o cobre, desculpa gente, o cobre, polo positivo, e o zinco, polo negativo. Saltamos para 3,9 volts, ok? Eu queria chamar a atenção agora para algo interessante. Nós temos aqui 3,9 volts. Eu vou inverter
a posição desses jacarezinhos. Tá? Eu vou colocar o polo positivo no negativo, negativo no positivo. Será que vai ter alguma diferença? Será que ele vai identificar alguma coisa? Então, 3.9, né? Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer é colocar agora o zinco no polo positivo e onde teria o cobre no polo negativo. Ó, percebam que nós temos aqui o mesmo valor, só que o valor está negativo, né? Então, na verdade, aqui a gente vai conseguir identificar que tem, certo? Uma tensão elétrica, só que ele está negativo pelo fato, né, dos polos estarem aqui trocados, ok? E aí vamos tentar fazer de novo agora com essa bateria bem maior. Vamos ver se a gente consegue agora identificar, vou separar aqui agora o voltímetro, nós não vamos mais utilizar ele. Vamos ver se agora a gente consegue ligar os nossos LEDs, né? De uma forma que vocês possam observar. Então, vamos ver aqui. Então, vou colocar aqui. Ó. Certo? Eu vou apagar a luz ali para vocês se enxergarem. Então, vocês conseguem identificar que com uma voltagem maior a gente conseguiu acender esse LED azul? Está sendo possível observar aí? Não? Ó. Consegue apagar todas as luzes ali para eles verem? Certo? Então, ó, agora nós conseguimos acender. Certo? Ok? Então, o LED azul, a gente não tinha percebido ele, certo? Aceso. Então, essa foi a primeira vez. A gente só foi possível acender esse LED azul que tem, né, que necessita aqui de uma voltagem maior, porque a gente fez uma bateria. Então, nós somamos, né, várias cargas aqui, várias tensões, e aí foi possível a gente acender esse LED, ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer algumas considerações a respeito desses experimentos, certo? Vou colocar eles aqui um pouquinho mais para cá, para a gente fazer algumas considerações. Então, vamos lá. Então, considerações muito importantes para a gente entender esse experimento, ok? Então, olha só, vocês devem estar vendo aí na imagem de vocês um esquema que eu fiz da montagem aqui da primeira pilha. Então, nessa primeira pilha, se vocês estiverem observando, nós temos aí o becker, de um lado o cobre, tá? Que ele está aí avermelhado, né? Alaranjado, e do outro nós temos o alumínio. Onde tem o líquido, basicamente nós tínhamos aí água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, e nós adicionamos água, certo? Se vocês observarem, existe um fio condutor que leva a placa de cobre, né, que conduz aqui a placa de cobre até o polo positivo do nosso voltímetro. E existe também um fio condutor que leva aí a placa de alumínio ao nosso polo negativo do voltímetro, certo? Esse aqui foi o experimento que nós fizemos, tá? Então, com destaque a entendermos que onde nós temos o cobre, nós temos o eletrodo positivo, ele é o nosso cátodo. E onde nós temos o alumínio, nós temos o eletrodo negativo, o nosso ânodo, certo? Então, o cobre está sendo reduzido, tá? Ele tem uma tendência, uma facilidade muito grande de receber elétrons, e o alumínio está sendo oxidado, porque ele tem, né, menos tendência de receber elétrons do que o cobre, tá? Então, isso sempre vai acontecer. Muito bem. Já na segunda imagem, que está aparecendo aí para vocês, a gente observa uma pilha, a pilha do limão, a pilha que nós fizemos aqui. Então, nós temos aí o cobre, que também é o nosso cátodo, o nosso eletrodo positivo, e nós temos agora, né, não mais o alumínio, agora nós temos o zinco, tá? Então, na representação aí do parafuso zincado, o nosso ânodo, que é o nosso eletrodo negativo. E aí vocês devem estar se perguntando, quando a gente vai utilizar, quando a gente vai saber
né, colocando dois metais, qual vai receber e qual vai doar. Então também vocês devem estar olhando agora para uma terceira imagem, tá? Essa imagem aí é uma tabela que eu tirei do Departamento de Química Inorgânica, certo? Então ela é uma tabela de potenciais padrão de redução. Então nessa tabela, vocês devem estar observando aí, ó, que o cobre ele tem um potencial de mais 34. O zinco, menos 76. Então já é bem menos do que o cobre, né? Então sempre quando tiver dois metais, aquele que tiver o potencial de redução maior, ele vai receber, porque ele tem mais tendência, tá? Já o alumínio, menos 1,66, ainda menos do que o zinco. Significa que se a gente fosse fazer agora uma terceira pilha, onde a gente colocasse não mais o cobre, mas a gente colocasse o alumínio e o zinco, né? O parafuso zincado e a lâmina de alumínio, ó, como o alumínio ele tem um potencial de redução menor, ele iria doar elétrons, ele ia estar sendo oxidado, tá? Então nesse caso, se eu pegasse o zinco e o alumínio estaria sendo reduzido e o alumínio estaria sendo oxidado, ok? Então, gente, olha só, esse experimento aqui, tá? Ele consegue satisfazer bem os nossos objetivos. Então, primeiramente, a gente conseguiu utilizar vários materiais alternativos, tá? Como uma das propostas, um dos nossos objetivos. Depois, a gente conseguiu sim provar através do voltímetro a diferença de potencial em todas as pilhas que nós fizemos, tá? Inclusive conseguimos observar que quando adicionamos pilhas, essa voltagem ela vai aumentando, ok? Terceiro, nós observamos que com a presença de água pode acontecer um aumento da voltagem. Isso acontece basicamente porque quando nós colocamos a água, nós estamos aumentando a facilidade dos íons estarem livres naquele ambiente, certo? Algo interessante que vocês devem estar observando agora na tabela, que eu estou colocando aqui no vídeo, é uma tabela de um artigo de alguns alunos que fizeram alguns experimentos, e aí vocês estão observando aí, né, que nessa tabela, os dados experimentais foi o seguinte: a laranja teve aí uma diferença de potencial de 0,83 volts, enquanto o limão 0,94. Com a laranja pode chegar tão próximo do limão, tá? Então a verdade é que na laranja a gente não tem uma quantidade muito grande de ácido, né, se comparado com o limão, mas nós temos uma quantidade muito grande de água. Então a disposição, a facilidade desses íons, né, desses elétrons correrem, acaba também aumentando aí a diferença de potencial, ok? E nós observamos que quanto maior a quantidade de pilhas, maior vai ser a nossa tensão, ok? Gente, esse foi o nosso vídeo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Todos esses artigos, todas essas referências eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, certo? E muito obrigado e até mais.